Do romântico para o real, as principais características do realismo por meio de textos. Quer aprender? Então vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, professor Ivo Júnior de literatura, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai começar a introduzir o realismo no nosso canal aqui. O realismo vai ganhar espaço, o realismo vai ganhar força. Então, tchau, tchau, romantismo. Welcome, realism. Bem-vindo, realismo, né? A aula aqui também pode ser bilíngue. Bem-vindo, então, ao realismo. A gente vai tratar do realismo em Portugal, do realismo na Europa como um todo e do realismo aqui no Brasil. Para dar como ter um norte, né? Eu peguei como base da análise das características do realismo um texto, um conto do Machado de Assis chamado A Causa Secreta. Então, se você não leu, clica aqui embaixo, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo do PDF do conto A Causa Secreta. Recomendo que você assista ao vídeo depois que você leu o conto A Causa Secreta do Machado de Assis, porque a partir dele é que eu teço comentários e identifico características do realismo, eu comparo com o movimento literário anterior, que foi o romantismo. Beleza? Então assista aqui embaixo aqui, ó. Assista não, leia A Causa Secreta Machado de Assis, conto brabíssimo. Beleza, então uma vez que nós já lemos aí o conto A Causa Secreta, eu vou começar a contar aqui algumas diferenças que a gente encontra nesse texto para os textos do romantismo, e aí a gente começa a enumerar aí um quadro com as principais características do realismo, beleza? A primeira delas é a descrição, tá? A descrição, ela está presente tanto no realismo quanto no romantismo, não é um atributo, uma característica específica do realismo, tá? Ela também tem no romantismo, porém de formas diferentes. Dá uma olhada no modo como são descritas essas personagens. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira personagem. Era uma expressão fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza, dando-lhe quase a gelidez da estátua. Mas no lampejo de seus grandes olhos pardos brilhavam as irradiações da inteligência. Alguém desconfia, galera? Alguém saberia de quem que eu estou falando aqui? De qual personagem eu estou falando nessa primeira descrição? Acertou quem respondeu a personagem Aurélia. É a Aurélia de Camargo, do José de Alencar, da obra Senhora. Esse fragmento 1 descreve a Aurélia. Vou dar uma olhada no fragmento 2. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia uma dissonância de caracteres. Pouca ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher, para com o marido uns modos que transcendiam o respeito e confinavam a resignação e no temor. E essa? E essa personagem? Alguém desconfia quem seja? Quem seja. Acertou quem respondeu Maria Luísa. Maria Luísa do conto que a gente acabou de ler, A Causa Secreta. Senhores, como eu falei, os dois textos eles têm um tom descritivo, né? O objetivo dos dois textos é descrever uma personagem. Porém, a finalidade dos textos apresenta uma diferença. Então vamos fazer o exercício comparativo aí entre o texto 1 e o texto 2. Se vocês observarem o texto 1, principalmente a seleção vocabular, a construção sintática mais sofisticada e o estilo um pouco mais elevado e poético, vocês vão observar que esse texto 1 ele apresenta mais essas características que eu mencionei do que no texto 2. O texto 1 ele vai apresentar uma sintaxe mais elaborada, um tom mais sofisticado, né? Dá uma olhada nas imagens e nos adjetivos que os dois textos apresentam. Dá uma olhada aí, ó. Expressão inflexível, gelidez de estátua, lampejo dos olhos, irradiação da inteligência. Aí o outro texto, né? Esbelta, airosa, olhos meigos e submissos, né? Modos que confinavam na resignação e no temor, né? O texto 1, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. O texto 1, ele tem o objetivo de elevar e idealizar a personagem. E isso é uma característica base do romantismo. A idealização da mulher
e a elevação da mulher em um estado para um estado maior do que ela apresenta na realidade. Já o texto 2 ele tem como finalidade retratar a personagem de verdade, como ela realmente é. Então percebam vocês aí que apesar dos dois textos serem descritivos, eles têm finalidades diferentes. O texto 1, que é a descrição da personagem Aurélia, que é do romantismo, ele tem a ideia de idealizar e elevar essa personagem a um patamar maior. Já no texto 2, a ideia é demonstrar a personagem como ela verdadeiramente é. O realismo também tem por característica e objetivo retratar os eventos que acontecem na narrativa de uma maneira bem real. E a ideia para transparecer um maior realismo seria retratar os eventos de maneira bem objetiva, quase que documental. Então vamos para o texto que eu vou explicar isso. O registro do tempo e do espaço, olha aqui para mim, o registro do tempo e do espaço nos textos realistas é o que proporciona esse registro documental e objetivo que é característica do realismo. Então, se a gente vai observar aqui, por exemplo, marcas como no começo de outubro deu-se um incidente, que é um incidente lá que envolve Fortunato. Se a gente colocar aqui, por exemplo, no ano anterior, 1861, no ano de 1860, tarará, tarará, ele fala de marcas temporais, tá bom? Essas marcas temporais, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Essas marcas temporais, elas são fixas e elas são de fato reais. Se a gente for pegar os textos do romantismo, não havia uma necessidade não, um objetivo, uma finalidade para uma marca temporal. Porque a ideia não era retratar com objetividade e de caráter documental, que é o caso do realismo, sabe? Mas sim deixar a parada subjetiva, que é a característica do realismo. Então, nos textos do romantismo, Aurélia, a Moreninha, Aurélia quando eu falo senhora, né? Não há essa marca temporal, esse recorte temporal, esse registro temporal e espacial também, que a gente pode ver aqui aqui, ó, na rua, aqui, ó, morava na rua de Dom Manuel. Cara, essa rua ela existe mesmo lá no Rio de Janeiro, né? Então, tem o bairro aqui, se eu não me engano, né? Catumbi. Aqui, ó. Ali foi. Ó, um dia, Fortunato convidou a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Esses bairros, essas paradas, elas existem de fato, sacou? E aí elas conferem maior realidade, objetividade e o caráter documental que os textos realistas devem ter. Coleguinhas, os textos do realismo, sobretudo os textos em prosa, ele tem uma característica que é miserável para nós, jovens e esbeltos, né? Que é a narrativa lenta. Meu amigo, a narrativa lenta dos textos realistas, por vezes, deixa o texto um pouco cansativo na leitura, né? Um pouco cansativo na leitura. Porém, isso não impede que a gente leia e conheça essas obras e conheça a beleza e a magnitude que elas apresentam, que elas representam, na verdade, para a literatura brasileira, né? Nesse conto que a gente está estudando, A Causa Secreta, para dar a ideia do caráter de Fortunato, que a gente leu aí, que o caráter de Fortunato é um pouco duvidoso, né? O narrador ele enumera algumas ocasiões em que o Fortunato e o Garcia haviam se encontrado, e ele descreve em detalhes o comportamento de ambos, principalmente o comportamento de Fortunato. Então vamos dar uma olhadinha nessas partes. 4 eventos marcantes nos ajudam a revelar a personalidade de Fortunato. Vamos lá, vamos ver se vocês leram mesmo o conto que eu pedi aí agora, né? O primeiro, o Fortunato, ele assiste a peça com bastante interesse, o início da peça. Porém, ele deixa o teatro, ele vai embora quando a peça começa a virar a farsa, ou seja, a revelação se encaminhando para um final feliz. Então, já é o primeiro evento aí. O segundo, ele dedica-se aos estudos de anatomia e fisiologia. O terceiro evento aí, ao longo da narrativa, ele tortura o animal lá, o ratinho, né? E o quarto, ele dedica-se integralmente a Maria Luísa quando esta adoece, quando a Maria Luísa adoece.
De acordo com o Garcia ele analisa todos esses fatos aí. E de acordo com o Garcia, esses eventos revelam algo sobre a personalidade de Fortunato. O prazer de assistir situações de sofrimento. Dá uma olhada no texto quando isso é revelado, né? No texto. Dá uma olhada aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Esse é o modo como, na verdade, essa é uma comparação que o Garcia faz com relação ao prazer que o Fortunato tem em assistir o sofrimento alheio. Outra característica da prosa realista é retratar o ser humano. A ideia é essa, retratá-lo tanto interiormente quanto exteriormente, beleza? Para retratá-lo interiormente, suas reflexões, seus pensamentos, seus conflitos, o que levou o personagem a realizar tal ação, os realistas eles lançam mão de um recurso chamado introspecção psicológica. A introspecção psicológica ela é muito comum nos contos a partir do realismo. Vou fazer um exemplo aqui comparativo novamente entre a Aurélia e o conto A Causa Secreta, tá? Aurélia, José de Alencar, romantismo brasileiro. A personagem Aurélia, a gente sabe que ela é uma personagem forte, inteligente, a gente sabe que ela se impõe como mulher em uma sociedade patriarcal. Só que a gente não tem acesso à mente da Aurélia, a gente não tem acesso à cabeça da Aurélia. A gente não sabe os motivos pelos quais, interiormente falando, a Aurélia toma aquela atitude. A gente não participa do processo de reflexão que a Aurélia tem para tomar tais atitudes. A gente só tem acesso às atitudes diretas da Aurélia. Diferentemente, por exemplo, do Garcia e do Fortunato. Na obra, no conto, né, A Causa Secreta, que já é um conto realista do Machado de Assis, a gente tem acesso às reflexões do Garcia. O Garcia vai refletindo, ele vai pegando lá as paradas. Esse evento aqui assistiu a peça, torturou o animal. Ele vai ligando os pontos, refletindo, observando o comportamento da Maria Luísa para aí sim, tomar a decisão e finalmente decifrar qual é a causa secreta do conto lá, né? Que é o prazer e a alegria de sentir dor no sofrimento, que é o que o Fortunato tinha. O nome desse recurso estilístico é a reflexão psicológica. Os textos machadianos vão apresentar muito isso. Mais uma característica da prosa realista, a gente chama de metalinguagem. O que é a metalinguagem? É o autor deixar claro para o seu leitor que ele está contando uma história, que ele está lendo uma história, sacou? Então dê uma olhada nesse fragmento aqui, ó. Dias depois, exatamente o dia que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Nesse momento, a gente tem uma clara menção aí metalinguística. O que é a metalinguagem? É o texto contar sobre a produção do próprio texto, né? Então, esse é um caso de metalinguagem. Tem outro aqui, ó. Tal qual a vimos no começo da história. Tal qual... Aqui, ó. Maria Luísa defendeu-se a medo, disse que era nervosa e mulher. Depois foi sentar-se à janela com as suas lãs e agulhas, os dedos ainda trêmulos, tal qual a vimos no começo dessa história. Nesse momento, o recurso metalinguístico, ele meio que chama o interlocutor para si, né? O Machado de Assis chama o interlocutor para si. Ele fala, lembra no começo da história? Pois é, tá acontecendo a mesma coisa agora. Esse recurso metalinguístico prende a atenção do interlocutor, do leitor, na verdade, do texto, e aí dá uma proximidade maior entre o leitor e o autor, né? Entre o leitor e a própria história. Metalinguagem, outra característica machadiana e realista. Mais um fato interessante nesse conto é o que a gente chama de perspectiva narrativa. Vamos tentar entender o que é isso. Ao longo de toda a narrativa, a perspectiva narrativa, apesar do narrador ser em terceira pessoa, né, ele tem uma perspectiva narrativa. A perspectiva narrativa era na visão do Garcia. Então era como que o Garcia enxergava
o Fortunato. Em nenhum momento a gente tinha acesso direto à mente do Fortunato, a gente tinha acesso à mente do Garcia. Então, apesar de ser em terceira pessoa e o narrador ser onisciente, a perspectiva narrativa estava com o Garcia. Nesse momento aqui, ó, quando fala assim, Garcia tinha se chegado ao cadáver e tal, é a última parte em que a perspectiva narrativa está com Garcia. Porque nesse último parágrafo aqui, que a gente chama de epílogo, né? Entretanto, quando Garcia inclinou-se e tal, nesse momento a perspectiva narrativa muda. E o Fortunato apresenta. O narrador conta a história sob a perspectiva do Fortunato. Então, para apresentar a personalidade, né, do Fortunato, ele muda de perspectiva. Por que o Machado de Assis fez isso? Por que ele começou falando, narrando, contando a história do conto na perspectiva de Garcia, para depois mudar, só no finalzinho, para a perspectiva de Fortunato? Para que o segredo da história seja mantido, né, a causa secreta fosse preservada, na verdade, e que gradativamente ele fosse revelando o segredo final da parada, né? Então é isso, né? Para ir apresentando aos poucos a personalidade de Fortunato, a partir de vários acontecimentos ao longo da história, né? Então essa perspectiva narrativa ela vai estar presente, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente uma outra obra realista muito famosa chamada Dom Casmurro, né, da personagem Capitu, que a perspectiva narrativa dessa vez ela é exclusiva do Bentinho, e a gente não tem acesso em nenhum momento à mente da Capitu para saber. Já que nesse conto a gente tem acesso à mente do Fortunato. Então no final a gente consegue entender todos os motivos que levaram o Fortunato a tomar tais atitudes. No Dom Casmurro, já dando um spoiler, a gente não vai ter essa possibilidade, porque o foco narrativo, o prisma narrativo, não é mudado. Então vamos lá, senhores, mais análises narrativas aqui, né? Dando uma olhadinha no texto, eu queria que vocês observassem essa parte aqui, ó. E pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Quando ele coloca aqui, ó, um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe, como coisa sua, alcançasse o marido a sensação de tais experiências. Aqui eu tenho o que a gente chama de discurso indireto. O que é esse discurso indireto? Em vez de eu falar, eu escrever, transcrever diretamente a fala da personagem, eu narro o que ela fez. Então, a personagem aqui pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências. Então, eu não escrevi assim, o autor, no caso, né, não escreveu, pare com essas experiências. Não, ele não escreveu isso diretamente. O nome disso é discurso livre indireto. Porém, logo em seguida, ele coloca o discurso livre direto. Mas a senhora mesma, ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Perceberam a diferença? No primeiro, o Machado de Assis apenas escreveu que o Garcia pedisse, né, para que o Fortunato parasse com tais atos. Mas ele não escreveu dois pontos travessão, ele não colocou a fala direta. Por isso que a gente chama de discurso livre indireto. Mas ele não abre mão do discurso livre direto e logo em seguida coloca, né? Essa alternância entre o discurso livre indireto e o direto causa uma maior fluidez ao texto narrativo e é uma característica do realismo também. Colegas, para tentar ilustrar de maneira mais palpável as diferenças entre as características do romantismo e as características do realismo, eu propus esse quadro aqui, né? Funciona da seguinte forma: na coluna da esquerda, a gente tem as características do romantismo, e na coluna da direita, a gente tem essas características, porém desconstruídas. Ou seja, não eu tenho mais no realismo, beleza? Então vamos lá, olha só. Na coluna da direita, a gente tem um exemplo de característica romântica, que seria a mulher amada, que é sinônimo de beleza e perfeição. Então a gente pensa muito na Moreninha, a gente pensa muito na Ceci, por exemplo.
do livro Guarani, do romance indianista, sacou? A mulher, a Iracema, a mulher amada é sinônimo de beleza e perfeição. Qual é a desconstrução que o realismo propõe com relação a isso? O exemplo aí, ó, Maria Luísa, embora fosse fisicamente atraente, era submissa, tenebrosa e tuberculosa. Ou seja, no romantismo a gente não ia ter essas características da mulher amada, da mulher romântica, a mulher amada dentro da essas características de tuberculosa, de ser fisicamente atraente, mas submissa ao homem, isso não tem no romantismo. São as propostas de desconstrução que o realismo faz, né? Então aqui, ó, outro exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui. O amor está acima de todos os interesses, é a mola mestra que impulsiona e purifica as ações humanas. Esse é o ideal romântico. E qual é a desconstrução disso? Na história que a gente leu, não há amor entre homem e mulher. A relação entre Fortunato e a Maria Luísa é baseada exclusivamente em quê? Na submissão. E o Garcia, que poderia ali colocar um desfecho mais romântico na história, ele não tem coragem de, em vida, declarar o seu amor para Maria Luísa. Então a gente fica nessa aí de o amor que não é a mola propulsora do universo e o amor de fato não purificou as ações humanas. Pelo contrário, o amor foi alimento do prazer do Fortunato, né? De sentir dor alheia. E por fim, o herói romântico é um ser especial, dotado de força e poderes incomuns. A gente pode observar aí o Peri, por exemplo, né? O índio Peri, que é dotado de forças incomuns e tal, e ele é um herói romântico. Qual é a desconstrução que o realismo propõe no conto? As personagens no conto são pessoas comuns sem disposição ou força para alternar a sua situação. A Maria Luísa não tem força para alternar a sua situação. O Garcia também fica preso ali àquele círculo ali, não consegue se desvincular. E o Fortunato consegue sobressair com relação aos dois. Então perceberam as diferenças claras entre o realismo e o romantismo? Beleza, maravilha. Então, senhores, para finalizar, finalmente, né, a gente tem aqui um quadro comparativo, né, resumo com as principais características do realismo. Ficou pequenininho porque tem muitas características, a gente comentou muita coisa, né? Então vamos lá. A primeira característica, o objetivismo, ou seja, a descrição dos espaços, as adjetivações são voltadas para a capital real como ela é, beleza? A linguagem culta e direta, a mulher ela não é idealizada, mostrada com defeitos e qualidades, como a gente viu aí o exemplo da Maria Luísa. Espera aí que eu acho que eu estou em cima da parada aqui, deixa eu consertar essa parada. Aí, beleza. O amor e outros sentimentos, né, são subordinados aos interesses sociais. A gente viu aí que o amor não é a mola propulsora para resolver todos os problemas. O casamento é uma instituição falida. A gente viu aí que o casamento entre Fortunato e Maria Luísa não é essas mil maravilhas, não é o happy ending, como a gente conheceu no romantismo. O herói, ele é um herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas. A gente não tem nenhum candidato a herói nesse conto do Machado de Assis, porque o Garcia não exerce esse papel, o Fortunato está mais para vilão, a Maria Luísa extremamente submissa. A narrativa ela é lenta, acompanha o tempo psicológico, ela é rica em detalhes, em descrições objetivas, o espaço e o tempo são precisos, no dia 30 de outubro, tal hora, tal rua, sacou? Isso é importante você guardar. Personagem trabalhada psicologicamente, muito importante. Talvez a parada mais importante que eu falei na aula hoje, tá? A introspecção psicológica, E por fim, o universalismo. E aí, senhores, finalmente, aí sim. Você viu como o realismo é brabo? O realismo é amplo, né? Tentei analisar aí o conto A Causa Secreta, do Machado de Assis. Talvez tenha ficado um pouco extenso, mas eu só espero uma coisa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a entender um pouco mais as características do realismo. E nos vídeos futuros a gente vai analisar muito conto e muito livro do Machado de Assis, sobretudo o principal escritor realista brasileiro, tá bom? Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado, valeu, tchau, obrigado!